Hoje vamos mergulhar nas conclusões de um estudo elaborado pela União Europeia, intitulado Estimativa de um Sistema de Despesas Lineares para os 27 países da União Europeia. Portanto, e através das conclusões, as principais, algumas conclusões desse estudo, trazer para aqui cuidados que você deve ter no seu processo de internacionalização, caso esteja a pensar em internacionalizar ou se já está nos mercados externos, como é que você pode expandir, como é que você pode melhorar a sua estratégia, tirando, portanto, insights das conclusões que este estudo, portanto, permitem tirar e que nós vamos explorar durante este episódio. Portanto, fica até ao fim, caso este tema lhe interesse. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir, que é um podcast onde eu procuro trazer temas que o ajudem a preparar a sua estratégia para melhorar os resultados da sua empresa. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criar e implementarem projetos focados na sua competitividade e no crescimento dos resultados das suas empresas. E hoje, neste episódio, como já disse inicialmente na apresentação, vamos trazer os resultados ou as conclusões de um estudo, portanto, que eu estive a ler e que vou deixar aí na descrição, portanto, para você, se quiser, obviamente, consultar, ver com maior detalhe, portanto, porque é um estudo ainda com bastantes páginas e, portanto, você poderá consultar com todo detalhe, que é um estudo feito pela União Europeia, em que está focado, portanto, em estabelecer um padrão ou estabelecer conclusões relacionadas com os padrões de consumo em função, portanto, do preço e também da densidade populacional e urbanística nas diferentes regiões da União Europeia, quer sejam diferentes países da União Europeia, quer sejam dentro de cada mercado, portanto, diferenças que possam existir em termos regionais. Portanto, e esse estudo, portanto, intitulado Estimativa de um Sistema de Despesas Lineares para os 27 países da União Europeia, digamos em termos da tradução para o português, o estudo que eu vou deixar aí é a versão inglesa, eu não sei se ele existe em português, portanto, você pode consultar o site da própria União Europeia, onde eles partilham estes estudos, que a maior parte das vezes, ou muitos dos estudos, estão traduzidos. Às vezes pode ainda não estar e, portanto, a primeira versão que sai será em inglês e, por vezes, até não há tradução de todos os estudos. Portanto, o que eu revisitei, que foi o inglês, está aí no descritivo, mas você, se tiver, portanto, quiser tentar ver se existe a versão portuguesa, consulte então o site. E como eu estava a dizer, este estudo, portanto, visou em estabelecer, portanto, diferenças, ou seja, em estabelecer a leitura de padrões de consumo em função dos níveis de rendimento de cada país membro, mas também do local onde as pessoas residem, portanto, diferenças entre cidades altamente, portanto, densamente urbanizadas e com muita população ou zonas mais rurais, portanto, esse estudo passa um pouco por isso tudo. E as conclusões, e uma primeira conclusão geral, que nós depois vamos trazer para aqui, portanto, tópicos que eu quero destacar para você utilizar a seu favor no sentido de melhorar a sua estratégia de internacionalização, ou se não está ainda de todo internacionalizado, mas já tem, portanto, operação em Portugal e está a pensar, portanto, em começar a explorar os mercados externos, o enfoque do programa é em como é que os cuidados que você tem de ter na definição da estratégia de internacionalização. Portanto, quer seja para melhorar o seu posicionamento nos mercados internacionais, quer seja para entrar em mercados internacionais. Portanto, estes cuidados são aplicados a todas as realidades, portanto, desde que você esteja a pensar, portanto, no mercado internacional. E uma conclusão que a principal, diria que depois, através, portanto, de várias conclusões que são lá apresentadas, é que
o estudo conclui que existe uma significativa heterogeneidade no comportamento de consumo em diferentes países, consoante os seus níveis de rendimento e a tal densidade urbanística e populacional. E, portanto, ou seja, mesmo em mercados que, ou seja, não é mercados, pessoas que até possam ter o mesmo nível de rendimento, o seu comportamento vai variar se elas estão no mercado já por si de rendimentos mais elevados, como a Alemanha, a Suécia ou como outros países, França, ou mercados como a Roménia, a Polónia, ou seja, mercados em que, apesar da pessoa poder ter o mesmo nível de rendimento que o alemão, terá muito provavelmente uma maior sensibilidade ao preço, portanto, por estar por todo o ecossistema em que está envolvido em termos de mercado. Portanto, e são esses padrões realmente trazem logo uma conclusão fundamental, que é há muitas vezes existe o erro ou aquela, eu não digo que seja um erro, muitas vezes é involuntário, de tratar a União Europeia como um todo, porque a União Europeia, nós temos um acesso livre ao mercado, portanto não há aqueles desafios todos quando estamos a falar de estabelecer uma estratégia para países terceiros, ou seja, que não fazem parte, em que é preciso ter cuidado com todas as questões regulamentares, entrada no mercado, taxas alfandegárias, portanto todas aquelas questões inerentes às próprias, muitas vezes aos próprios travões à entrada, portanto, de determinados produtos, determinados mercados, pois há regras também diferentes em função do que é que os produtos têm que cumprir, a etiquetagem, ou seja, que são cuidados que se tem que ter quando se vai para esses países terceiros, porque têm regulamentações muito distintas daquelas que são as regulamentações aplicadas à União Europeia, que é um mercado único, ou seja, a mesma regulamentação que é utilizada na França é utilizada na Alemanha, ou é utilizada na Polónia, ou é utilizada na Itália, ou seja, porque é uma regulamentação que resulta da própria União Europeia, por isso é que somos um mercado único. Só que depois, esta heterogeneidade que existe entre os diferentes mercados tem que ser tida em consideração. E, portanto, são estes pontos que eu vou aqui dar enfoque, portanto, aqui neste episódio, para o ajudar, portanto, a si desse lado, a efetivamente ver como aplicá-los e como é que essas conclusões podem ajudá-lo de alguma forma a estabelecer essa estratégia. Portanto, e uma coisa que eu quero também salientar e tenho salientado em todos os episódios é que nós aqui, ou eu trago aqui para este Pode Competir, procuro trazer orientações que não é a dizer que o que você está a fazer está errado, ou, portanto, há sempre, é normal que existam, portanto, sempre processos de construção, que existam sempre melhorias que podem ser implementadas e se você sente que cometeu já algum destes erros na sua tentativa de entrar no mercado internacional e até pode não ter sido bem sucedido nessa estratégia, é um bocadinho também um despertar para não jogar a toalha ao chão, talvez o que esteja errado possa ter sido a estratégia, a forma como entrou nesse mercado. E não se sinta sozinho, porque se isto não fosse algo que efetivamente acontece, portanto, este trabalhar a União Europeia como um mercado comum, que não deixa de ser um mercado comum, mas muitas vezes esquecendo, portanto, estas diferenças em termos culturais e dos próprios, não só aqui o estudo que enfatiza nem as diferenças culturais, porque você também tem que ter em consideração as diferenças culturais, mas o que o estudo enfatiza é efetivamente a variação de comportamento, tanto a elasticidade em termos de procura e do consumo, em função do rendimento daquele país e do próprio país ou região e, portanto, da tal densidade populacional e urbanística onde as pessoas residem e para onde você poderá estar a dirigir a sua oferta. Portanto,
não está de todo sozinho. Nós, nas várias empresas que acompanhamos, quer seja através de consultoria, portanto, junto da empresa, consultoria consultoria em termos individuais, não é? Ou no nosso programa Projetos Competitivos, nós procuramos salientar que é muito importante estar atento a estes desafios. E porquê que nós salientamos isso? Porque constatamos que um processo de internacionalização, contanto que a empresa tem que fazer, muitas vezes a empresa, vai a feiras, vê nessas feiras, é visitado por pessoas, potenciais clientes, não é? De diferentes mercados, dentro até da União Europeia, e muitas vezes depois, quando começam o seu processo de definição da sua estratégia para ir para aquele mercado, podem ter tido um potencial interessado, começam a vender até para aquele mercado, porque isto muitas vezes a empresa entra num determinado mercado um bocadinho assim, tipo, houve um primeiro contacto, a empresa vendeu, bem, e viu que havia ali uma oportunidade e quer começar a expandir. E esquece de analisar, portanto, estas realidades. E isto não seria, se não fosse tão relevante e se não fosse algo que talvez as empresas da União Europeia possam não estar totalmente atentas, portanto, neste processo de expansão, a União Europeia não tinha dedicado, portanto, um investimento a fazer um estudo, portanto, desta natureza, e que foi publicado este ano, 2024, portanto, está mesmo aí, portanto, no coração, portanto, dos acontecimentos, porque é muito recente, portanto, não se sinta realmente sozinho, porque, caso contrário, este estudo nem fazia sentido existir, ok? Portanto, feito, portanto, esta introdução aqui ao nosso episódio, vamos então começar a partir aqui a partir de algumas conclusões do estudo, que eu vou subdividir para tornar claro esta comunicação. Naturalmente, se você ficar com dúvidas, achar que algum dos pontos pode não ter ficado claro, ou até quiser partilhar experiências que já teve também neste processo de internacionalização, positivas ou negativas, porque o positivo também ajuda outras pessoas, deixe nos comentários, portanto, para você eventualmente também me dar um feedback e eventualmente também dar um feedback a quem lê e a quem vê este episódio. Portanto, vamos então passar para os pontos que eu quero destacar relacionados com este estudo. O primeiro deles é algo que é fundamental e que está plasmado no estudo, que é a variação dos padrões de consumo em função dos mercados para os quais você se dirige e em função, obviamente, dos níveis de rendimento existentes nesses mercados e também da tal questão da densidade populacional e urbanística. Portanto, que aqui estamos a falar, se vive, para ficar claro, se vive numa grande cidade, quase como nós estamos aqui em Portugal. Nós aqui em Portugal temos o litoral, é densamente portanto, urbanizado, com muita população, e o interior não, está ali um bocadinho sozinho. Portanto, até aplicando aqui à nossa realidade portuguesa, as estratégias que você se calhar tem que ter dentro do mercado, portanto, de baixa densidade, como nós designamos, os mercados mais do interior e do litoral, pode ser diferente. E até só está dentro de Portugal. Eu acho que isto até ajuda a dar clareza, porque Portugal também é um Estado-membro e, portanto, também faz parte, obviamente, do estudo. E portanto, lá está, as tais diferenças que podem existir se a empresa estiver focada no mercado, não só mesmo dentro do mercado do interior, não é? Portanto, uma região do interior, você pode ter cidades que já são consideradas muito desenvolvidas, portanto, populosas, com uma urbe bastante evoluída, e depois ter aquelas aldeias ou pequenas vilas, ou mesmo pequenas cidades, onde ainda é tudo muito local, ainda há ali uma interação muito local das pessoas e, portanto, faz muita diferença, mesmo dentro de Portugal. E caso você até esteja a pensar expandir apenas dentro do país, portanto, está hoje
tem um negócio que é meramente local e você quer pensar em expandir para todo o país, você vai ter que ter em atenção estas diferenças, estas variações nos padrões de consumo em função da região que você está para a qual você está a direcionar então a sua estratégia e a sua oferta. E a pergunta que eu quero aqui deixar-lhe, desde logo um bocadinho desafiante, que já falei um bocadinho atrás, mas que vou voltar a repeti-la aqui, é: você sabia que estes padrões de consumo podem realmente variar drasticamente, dependendo do tal nível de rendimento e do grau de urbanização, ainda que dentro de um país ou dentro de diferentes países? Portanto, ou seja, para diferentes mercados, que é o que quer dizer, França, temos o ecossistema regional, que tem diferenças, ou entre França e Itália. Ok? Para ficar claro. E a sua resposta poderá ser: é claro que sim, isso é óbvio, não é? Nós todos somos diferentes, nós portugueses somos diferentes de espanhóis são diferentes de franceses, portanto você pode efetivamente ter esta sensibilidade, mas será que tinha consciência que estes padrões de consumo variavam tanto em função dos níveis de rendimento desse país e, portanto, e também da localização e do nível de urbanização que existe dentro de cada um dos países? Bom, eu não sei qual será a sua resposta. A verdade é que a União Europeia desenvolveu este estudo, que eu relembro que está aí, portanto, na descrição do episódio, e concluiu que muitas empresas, que existe efetivamente esta diferença de padrões e que muitas empresas ignoram estas nuances nas suas estratégias de internacionalização. Portanto, por algum motivo será, talvez porque a tal ideia de que a União Europeia é um mercado, Estados Unidos é outro, e dentro da União Europeia temos que ter então os tais padrões. E aqui, o que é que basicamente, acho que já elenquei um bocadinho nisso, mas resumindo, as principais conclusões é que existem sensibilidades diferentes aos preços em função do nível de rendimento, mas não só, portanto, em função do nível de rendimento, porque aí também me parece, evidentemente, que dependendo do setor onde você está, você tem consciência que existe, consoante se tem um rendimento mais alto, é-se menos sensível ao preço para determinados produtos ou para outros, mas também em função de onde a pessoa reside. Portanto, esta é o que eu queria destacar aqui. E vou dar um exemplo para talvez ilustrar um pouco melhor aquilo que se quer trazer aqui. E como é que você pode aplicar isto à sua empresa, porque no fundo é isto que eu procuro trazer aqui. Como é que estas conclusões podem ser importantes para a sua estratégia. Imagine que tem uma empresa que vende produtos de luxo, ou direcionada, portanto está dentro do mercado de luxo. Se a sua estratégia é de entrar no mercado com um poder de compra elevado, como o da Alemanha, ou Suécia, ou mesmo a França, embora o nível de rendimento às vezes também já não é tão elevado. Portanto, se a sua estratégia, portanto, está focada, portanto, nesses mercados, a empresa pode e deve focar-se em criar experiências mais premium, experiências do cliente, a experiência que o cliente tem, ou seja, não focar apenas só na oferta do produto, Porquê? Porque o público já não é assim tão sensível ao preço, obviamente, tendo em mente que tem que ter um público-alvo muito bem definido. Isto tem sempre o pressuposto de que a sua empresa tem que definir muito bem o público-alvo para o qual se direciona. Mas, sempre produtos de luxo, obviamente está direcionado para um público-alvo que tem rendimentos já mais elevados. Mas numa Alemanha, esse tipo de público já não é assim tão sensível a estas questões do preço. O que ele procura, o que ele busca em termos de diferencial, portanto, face a outras ofertas premium dentro do segmento em que você trabalha, é
a experiência que você proporciona ao cliente. E o que é que compõe esta experiência? A forma como você atende, a forma como você entrega o produto, todo o embalamento, ou seja, até às vezes a introdução, a própria criação, quando são, por exemplo, segmentos que têm lojas lá, a própria experiência em termos de loja e todo o atendimento, ou se é apenas um mercado só, a forma como você proporciona essa experiência é online, você tem que ter o cuidado de ter um atendimento customizado, personalizado, portanto, muito dando uma grande atenção ao cliente. Portanto, ele sentir que está a ser carinhado, bem tratado, bem cuidado, ou seja, todo este enfoque na experiência que ele tem ao comprar o seu produto. Portanto, é muito isto o enfoque. Porquê? Porque a sensibilidade em termos de preço, dado que estamos a falar de um mercado que tem rendimentos altos e se você está a direcionar-se para um público, digamos, de rendimentos ainda mais altos, não há uma tão grande sensibilidade ao preço. Mas se tentar simplesmente a mesma abordagem num mercado como a Roménia, o sucesso, Roménia, Bulgária, ou aqueles países, os ditos países de leste, não é? Portanto, que integram a União Europeia, você já poderá não ter o mesmo sucesso só baseado na experiência premium. Porquê? Porque são mercados onde, apesar do público-alvo já ser as pessoas desse país que têm rendimentos mais elevados, os consumidores dentro desse mercado têm uma maior sensibilidade ao preço. E, portanto, você até pode proporcionar a tal experiência premium, mas e enfatizar, portanto, todas aquelas questões, todo o cuidado que tem com o cliente, o valor acrescentado da sua oferta, mas ele ainda assim vai olhar para o preço. Ele vai, se calhar, comparar com outras ofertas similares dentro do mercado em que você atua. Portanto, se tinha público-alvo, era o mesmo. Pessoas com um determinado nível de rendimento. Só que a estratégia que você adota na Alemanha é diferente, ou terá que ser diferente, da estratégia que você adota na Roménia. Porque os níveis de sensibilidade ao preço são diferentes. E, portanto, um alemão ou alemã poderá ficar apenas, bem, gostou tanto da experiência que compra, quase sem ir comparar preços, e se calhar na Roménia ou Bulgária isso, ou outro país qualquer, estou aqui a dar exemplos, ok? Portanto, não é mas são exemplos concretos, isto é real com base no estudo, ok? Portanto, mas eles são mais sensíveis ao preço e se calhar não vão ser logo seduzidos por essa oferta. E por isso, o primeiro grande cuidado que você tem que ter é adaptar toda a sua oferta, que é composta, já sabemos, não é? Já tenho dito sempre em vários episódios, é composta não só pelo seu produto, mas também por toda a experiência do cliente, incluindo também o próprio preço, não é? Você tem que estudar muito bem o mercado local para onde se está a direcionar, onde está a direcionar a sua estratégia e as condições económicas do mercado para o qual você se está a direcionar. Portanto, não pode usar a mesma abordagem em dois mercados com níveis de rendimento muito diferentes. E, portanto, muita atenção a isso. Ou seja, apesar de aparentemente o público-alvo está lá. Porque na Roménia, obviamente, existem pessoas com níveis de rendimento muito elevados e equiparáveis à Alemanha, mas são muito mais sensíveis, se calhar, à realidade dos preços do que, se calhar, o tal público alemão. Portanto, esta é a primeira grande conclusão que eu quis trazer para aqui e que você deve ter cuidado, portanto, deixo-lhe esta recomendação. O segundo ponto que eu quero destacar é
as tais disparidades, portanto, que já falámos aqui, entre os diferentes mercados, que muitas vezes não é tida em consideração quando falamos da União Europeia. Portanto, eu já salientei um bocadinho isto na introdução, portanto, deste episódio, portanto, nem me vou aprofundar muito porque já falei um bocadinho sobre isto, mas quero só salientar que o estudo enfatiza que, apesar de ser fácil cair nesse erro, a realidade é muito diferente. Portanto, e há uma enorme disparidade entre os 27 países membros. E, portanto, nunca esqueça este enfoque quando estiver a traçar a sua estratégia. Tenha sempre em mente que, sim, estamos a falar da União Europeia e isso permite ultrapassar uma série de questões em termos regulamentares, porque estamos num mercado único, mas não é indiferente a estratégia que você traça para uma França, para uma Itália, Espanha, Alemanha, Bulgária, Polónia, qualquer país que faça parte da União Europeia. Você tem que ter isso em atenção. E aqui eles falam, portanto, não só das diferenças em termos de rendimento, mas também do próprio comportamento que os consumidores têm em relação, em termos de padrões de consumo. Portanto, em que, por exemplo, nos países mais ricos, os consumidores estão dispostos a pagar por inovação, qualidade, a experiência do cliente, que aliás já utilizámos até no exemplo anterior, não é? Que eu frisei. Portanto, lá está, como não há, ou poderá não haver, tanta sensibilidade ao preço, em função da região para a qual você se está a direcionar, que eles valorizam a inovação, eles valorizam estes diferenciais, eles querem algo diferente, eles querem ter a última novidade. São muito mais, têm muito mais apetência, um padrão de consumo muito mais focado nisto, valorizam a qualidade. Porquê? Porque a sua sensibilidade ao preço, isto obviamente também depois iremos salientar, também depende do tipo de setor em que você atua, ok? Mas mesmo aí vamos também já falar em seguida. Mas é para você ter esta noção de que os padrões de consumo também, e a valorização de determinadas características da oferta de uma empresa varia também de mercado para mercado. E você, mais uma vez, tem que ter noção de que diferenças são essas para você ajustar a sua oferta, o seu marketing, a forma e até eventualmente definir numa primeira fase para que mercados você vai primeiro, porque ganha também uma consciência de que naquele mercado eu vou ter mais dificuldade em entrar. O que é que eu tenho que fazer? Talvez tenha que não colocar, não é? Portanto, todos os ovos naquele cesto e, portanto, vou primeiro para mercados onde eu sinto que o meu produto está mais alinhado com o padrão de consumo daquele mercado e depois posso já investir algum dinheiro a tentar entrar naquele mercado porque identifiquei oportunidades e quero tentar, mas talvez não ir com o gás todo, portanto, ir de forma mais lenta para começar a perceber, portanto, a sensibilidade que existe e se a sua oferta é bem recebida. E por isso, a recomendação que eu aqui deixo em termos da definição da sua estratégia é: defina sempre uma estratégia por país. Portanto, você tem que ter sempre, não crie na sua estratégia de internacionalização que ela não seja só, bem, eu quero ir, independentemente, por exemplo, você até vai a uma feira e tem os tais contactos, como eu falei já no início, de um país que até não era propriamente o enfoque da sua estratégia. Mas, enfim, o cliente foi lá, gostou de alguma coisa que você tinha ali na sua oferta,
quis fazer uma compra e, portanto, você não vai, não é? Portanto, não vai dizer, não lhe vendo porque eu não estou, não é? Portanto, estamos no mercado único, portanto, temos que também usufruir dessas vantagens, portanto, você não perde nada em vender para esse cliente, certo? E depois, eventualmente, a partir daquela chamada de atenção, você até podia não ter na sua estratégia aquele mercado, mas a verdade é que alguém daquele mercado se interessou pela sua oferta. Isto pode ser um alerta, acender um balãozinho e dizer, não, olha, afinal, tenho aqui, se calhar, uma potencial oportunidade. Mas antes de ir com toda a força, defina a estratégia para esse país. Portanto, tenha sempre esse cuidado. E os cuidados que tem que ter aqui, você deve-se perguntar sempre qual é o poder de compra daquele mercado, quais são os hábitos de consumo, portanto, locais, como é que você pode personalizar o seu produto ou serviço. Eu quero deixar também, esqueci-me de enfatizar no início, mas se você me segue já sabe que quando eu falo produto, falo sempre produto no sentido lato. Produtos que podem ser físicos ou serviços, ok? Portanto, é sempre com esse objetivo. E, portanto, estava eu a dizer, perguntar-se como é que você pode personalizar a sua oferta, portanto, ou o produto em si, ou o serviço, ou a sua oferta como um todo, como já falámos daquela questão das experiências premium, portanto, inicialmente. Portanto, isto para ir ligando os pontos. E, portanto, focar que, para você ter sucesso, não basta replicar o que funcionou num país. E isto até chamou particular atenção para aquelas empresas que até já têm uma forte presença no mercado, que já estão, por exemplo, há empresas que têm uma forte presença, por exemplo, em França e na Alemanha, e decidem, pronto, agora é o momento de eu alargar para outros, vou tentar outros mercados ainda dentro da União Europeia. Cuidado para, tanto o que funcionou lá, pode não funcionar nos outros. Portanto, você tem que ter esta consciência, fazer-se as perguntas certas, tendo em conta, portanto, estas análises de sensibilidade que são apresentadas no estudo em termos de preço, do rendimento que as pessoas têm, de onde vivem, das diferenças culturais, para definir uma estratégia para aquele mercado. Um terceiro ponto que quero agora salientar. Diferentes perspectivas que você tem que ter também em função, obviamente, de diferentes oportunidades setoriais e do setor em que você está. Portanto, porquê? Porque há setores que são mais sensíveis ao preço do que outros. Por exemplo, no setor da alimentação. A alimentação é um bem de primeira necessidade e, portanto, a tendência é que não haja uma tão... Há, obviamente, também diferenças em termos da sensibilidade ao preço em função dos rendimentos, portanto, isso está sempre subjacente, certo? Mas, por exemplo, num mercado onde o rendimento médio, estamos a falar de um bem essencial que toda a gente vai comprar. Portanto, ou seja, as pessoas em primeira linha podem prescindir de roupa, de calçado, de outros bens para se alimentarem. Portanto, e quem fala de alimentação fala de outros setores essenciais, de energia, alguns consumíveis que são fundamentais também para a sobrevivência. O que é que está aqui, portanto, em termos diferencial? Se são produtos de primeira necessidade, o comportamento do consumidor, mesmo no que toca a estas questões relacionadas com a sensibilidade ao preço, é diferente de outros, portanto, de outro tipo de produtos não considerados de primeira necessidade. Porque o consumidor, mesmo que haja um aumento de preços, nós até assistimos agora em Portugal, temos vindo a assistir, agora felizmente a inflação está a estabilizar, mas temos assistido, portanto, a uma progressão da inflação e dos preços, nomeadamente não só dos combustíveis, mas da alimentação, portanto, que são bens considerados essenciais. E as pessoas deixaram de consumir? Bom, talvez tenham se feito algumas restrições
enfim, deixaram de comprar se calhar um determinado produto alimentar que se tornou tão caro que deixou de lhes ser acessível, mas o que é que elas à partida vão fazer? Elas vão tentar manter o seu padrão de consumo de bens alimentares e vão tentar poupar noutras coisas que não são consideradas primeira necessidade. Portanto, as famílias vão se focar em primeiro atender as suas necessidades fundamentais. E, portanto, obviamente, isto também varia em função do rendimento de cada país e a sua estratégia, ou seja, nada do que foi dito atrás cai, não é? Aquilo que se enfoca é que o tipo de oferta que você pode direcionar para um determinado mercado tem as variações naturalmente em função. Naturalmente, uma pessoa que está na Alemanha, se calhar tem menos sensibilidade à subida de preço dos bens alimentares e vai continuar a comprar aquilo que já comprava, do que um mercado como se calhar Portugal ou Roménia, porque de menores rendimentos, porque se calhar tem que ajustar aquilo que costumava comprar porque houve uma elevação dos preços que ela agora não consegue atender. E isto para aquelas famílias que não conseguem sequer muitas vezes, atender bem a satisfazer as tais necessidades primárias, as necessidades de base. E, portanto, não é perder este enfoque, há as tais diferenças entre países em função do nível de rendimento, mas é saber que se você está num destes mercados de primeira necessidade, mesmo havendo ajustamentos ao preço, o consumidor tenderá a ajustar a sua vida para não perder o acesso ao bem de primeira necessidade. E que cuidados é que você tem que ter aqui, caso esteja, por exemplo, num destes setores? Num país de menores rendimentos, não é? Como é Portugal, alguns países de leste, e, portanto, os mercados que você poderá identificar, e o estudo assim o faz, evidentemente que as pessoas vão procurar atender aos tais, a ter os tais bens de primeira necessidade. Mas, à partida, se você pretende entrar nesse mercado com produtos gourmet, produtos biológicos, ou seja, isto agora no setor da alimentação em termos de exemplo, produtos, digamos, mais premium, em que você tem consciência e sabe que, se você está até no setor, que são produtos mais caros. E, portanto, que, em termos de opção, se calhar o seu público, se ele tem menores rendimentos e você está a direcionar a sua oferta para um mercado como a Bulgária, você tem que ter em consideração que talvez a sua estratégia tenha que passar por eu posso tentar introduzir os meus produtos premium, os meus produtos gourmet, nesse mercado. Mas eu, para verdadeiramente entrar nesse mercado, eu talvez tenha que ter uma estratégia que incorpore uma dupla oferta, ou seja, eu ter uma oferta focada nos tais bens essenciais que não têm um preço tão alto e depois posso ter uma oferta premium que agregue os tais produtos biológicos, gourmet, portanto, produtos especiais normalmente com um valor mais alto. Porquê? Porque apesar da pessoa não prescindir à partida de bens essenciais, ela, em função do preço e das variações do preço e destas questões da inflação, ela vai ajustar o seu comportamento procurando atender as suas necessidades, manter o seu cabaz de bens em função do preço, do melhor preço, né? Ou seja, daquilo que ela consegue obter com o seu rendimento, um maior leque de produtos e um cabaz mais alargado. Já se você estiver a pensar em vender para um mercado como a Alemanha,
talvez faça sentido apostar, a sua estratégia até pode passar por, não vou focar nos bens essenciais, que já são muito servidos, vou ter que entrar ali numa guerra de preços, ou até a sua empresa não estar nesse segmento, só está no segmento premium. E se está só no segmento premium, você tem que ter cuidado na escolha dos mercados, porque numa Alemanha, naturalmente, se calhar, toda aquela narrativa, toda em termos da sustentabilidade, em termos dos tais ditos produtos biológicos, das preocupações ambientais, portanto, serão melhor acolhidas, ou seja, tem tronca com o ponto que eu disse atrás da valorização da qualidade, da inovação, destas preocupações em termos ambientais, ou seja, há uma valorização de determinadas características de um produto porque eles podem pagá-lo. Porque para eles não faz diferença, se calhar comprar um produto melhor, de melhor qualidade, faça um produto que anda ali a guerrear pelo preço. Então, talvez faça sentido, já que vai fazer um esforço de internacionalização, você apostar nestes produtos premium se estiver aí para esse mercado. Porque não entra nas guerras dos preços, tem o tal diferencial que se calhar nos outros não tem, e tudo isto tem que ser, obviamente, visto em função do mercado. Portanto, a pergunta é sempre como é que o padrão, portanto, aquele mercado, o padrão em termos de rendimento, em termos dos tais padrões de consumo e das valorizações que fazem em função desse padrão de rendimento, tem impacto na estratégia e naquilo que eu pretendo oferecer. E vai, obviamente, adequar a sua oferta em função disso. Não é desistir de nenhum mercado. É saber que tem que orientar a sua estratégia de forma diferente e, também através disso, ver qual é o potencial que um determinado mercado tem para si. Porque, vamos ser sinceros, obviamente, se a Alemanha é um mercado tão apetecível ou de tão alto rendimento, também, muito provavelmente, vai haver muito mais players, vai haver muito mais empresas a querer lá entrar, vai haver muito mais oferta. E a partir do momento que também há muito mais oferta, ainda que ela tenha todo ao mesmo preço, há mais escolha. E havendo mais escolha, não é? As pessoas a sua estratégia pode não ser tão bem sucedida, ou seja, você vai ter que enfatizar a diferença que você tem face aos outros concorrentes. Porquê? Porque há mais escolha. Portanto, nem sempre a estratégia então vou para a Alemanha, nem penso duas vezes e vou para os mercados mais ricos. Atenção que toda a gente se quer direcionar para os países mais ricos, não é? Portanto, é logo o sentimento apresente. Não estou a dizer que é errado ou certo, estou a dizer para ter isso em atenção. O quarto ponto, agora entrando no quarto ponto, deixem-me só aqui. Vamos então para o nosso quarto ponto, que é ter em consideração, já quase que no final entrei um bocadinho aqui, que é a questão da concorrência que existe no mercado em que você entra e a própria densidade populacional, não é? Porque você também tem que ter estratégias diferentes em função da tal densidade populacional e urbanística que falámos no início. E, naturalmente, ter em consideração aquilo que eu já introduzi no ponto anterior, que é, obviamente, nos mercados ditos mais apetecíveis, onde está o rendimento, onde está mais população, onde tudo aparentemente é mais fácil, a verdade é que muitas vezes tudo pode se tornar aparentemente mais difícil, não é? Porquê? Porque está muita concorrência dentro daquele mercado e você aí também tem que analisar quem são os concorrentes dentro, obviamente, ajustados ao seu setor, que também estão naquele mercado a combater pelos mesmos clientes, não é? Que existem naquele mercado. Portanto, e se calhar anda ali uma zona esquecida, ainda que dentro da Alemanha, que tem menos densidade populacional à partida, menos atrativa,
mas também pode ter muito menos concorrência. E, portanto, é fundamental também ter estes elementos em consideração. E, neste estudo, também portanto, falado, indicado, refletido, não é? Portanto, falou-me agora a palavra da forma como esta densidade populacional afeta, portanto, a procura, mas também a tal questão da concorrência. Porque à partida, obviamente, implica sempre que haja uma análise local para onde você está a ir, como já percebeu, neste ponto já terá percebido isso. A verdade é que nos mercados mais densamente povoados, não é? Isso significa quase de certeza que está lá mais concorrência. E se você não tem um produto ou uma oferta que verdadeiramente se destaca da sua concorrência, você aí vai ter que entrar muito provavelmente pela estratégia de preço, ou ter um marketing muito poderoso, ou ter uma experiência em termos de cliente, a experiência que proporciona ao cliente muito diferente, ou seja, você tem que se diferenciar. Em qualquer mercado, para você ser visto, você tem que se diferenciar. E se até está no mercado onde o potencial é gigante, só que estão lá não sei quantos concorrentes a batalhar pelo mesmo. E você tem que, então, olhar para a sua estratégia e dizer, ok, não, mas eu quero tentar entrar, faz sentido, a minha oferta está posicionada para aquele mercado, já fiz todas as análises necessárias, é para aquele mercado que eu tenho que me direcionar, então como vai ser o meu plano de ação para entrar naquele mercado? E isto é algo que nós também trabalhamos com os nossos clientes e também dentro do programa Projetos Competitivos, que eu deixo aí o link para você, se quiser ver tudo a que tem acesso no programa, mas é um programa que o ajuda a traçar estratégias em função daquilo que são os seus objetivos. Não tem que ser necessariamente uma estratégia de internacionalização, mas também lá tratamos a matéria da internacionalização. E este enfoque, ou seja, de eu quero mesmo ir para aquele mercado, é o que faz sentido. Eu já estudei o mercado, é o que faz sentido. Mas então, que plano é que eu vou traçar para que a minha oferta se destaque e passe a ser a preferida, a escolhida, a opção dos meus clientes? E tenho que ver depois todas as componentes que fazem parte da oferta, de que forma é que vai posicionar, como é que vai entrar, como é que vai, até a estratégia em termos de distribuição, onde é que vai colocar o seu produto, como vai colocar, como vai entrar, ou seja, tudo isto tem que fazer parte aqui, portanto, desta realidade, tendo em conta isto que estamos aqui a destacar, não é? Ou seja, para além de todos os outros pontos, também incorporar esta questão de onde há mais população, muito provavelmente haverá mais concorrência. E, portanto, e pegando aqui, por exemplo, em exemplos concretos, se nós olharmos para as principais capitais europeias, Paris, Berlim, ou mesmo até Madrid, portanto, em que a população, para além de ser mais exigente do ponto de vista comportamental, ter estas questões de já valorizar a inovação, qualidade, tem rendimentos à partida mais altos, tem também um estilo de vida muito mais cosmopolita, porque vive em cidades onde tem acesso a tudo, e portanto tem um estilo de vida muito provavelmente mais focados na experiência que tem enquanto consumidor, na forma como é tratado, na customização, portanto, que é algo que é uma grande tendência já há uns anos
mas que se tem vindo, obviamente, até por via até do digital e da facilidade de comunicação com os clientes, tem vindo, portanto, a ter uma importância cada vez maior dentro das empresas, que é aproximar a sua oferta base, customizando-a para um determinado cliente. Portanto, esta experiência em termos de customização também tem vindo a assumir relevância. E assume relevância, sobretudo, em mercados mais exigentes, mais urbanos, onde há acesso a tudo, onde tudo lhe é facilitado. E, portanto, esse tipo de cliente vai naturalmente estar muito aberto a quem surgir com a tal experiência do cliente que falámos logo no início, a tal experiência premium, que é quanto mais você lhe facilitar a vida, o acolher, o acarinhar, o ele sentir-se único, melhor a sua estratégia funcionará. São clientes muito mais exigentes em termos de experiência do consumidor, do que em mercados onde há muito menos oferta, muito menos coisas, e portanto a pessoa já só quer é ter, e portanto resigna-se ao que tem. Pese embora, hoje com a digitalização e com as lojas online e com toda a experiência de compra, esses mercados também têm acesso a vários produtos. A questão é também ver, ok, eles até têm, mas será que são populações tão habituadas ao online e à compra online? Isto está entroncado com o padrão de comportamento do consumidor, que você também, e já enfatizei num outro ponto, você também tem que ter em atenção. Não é? Porque, ok, está tudo acessível, porque hoje está tudo online, mas a verdade é que o estudo enfatiza que existem ainda assim muitas diferenças. Então, o que é que você vai ter que olhar? Você vai ter que ver, bem, é verdade que eles têm acesso hoje em dia, não é? Online, as grandes empresas têm tudo já mercado online. Se você não tem, também é algo que deve pensar, mas não é o foco deste episódio, mas e esses clientes são sensíveis à compra online? Não são? Não gostam? Ainda rejeitam? Percebe? Portanto, está tudo relacionado. E, obviamente, em zonas, as tais, não é? As grandes capitais, onde há toda esta dinâmica, naturalmente o online para as pessoas já faz parte também da sua rotina. Portanto, cuidado com isto. E depois há um outro fator, que é nestas zonas menos densamente povoadas ou mais rurais, se quisermos dizer assim, talvez o comportamento do consumidor valorize, ok, evidente que ele quer preço, evidente que ele quer uma boa experiência, porque dentro dessas zonas rurais pode haver pessoas com muito dinheiro e pessoas com menos dinheiro, portanto, e com níveis diferentes de sensibilidade ao preço, certo? Lá está as tais diferenças, não é só entre dos diferentes países, mas é também dentro de um país nas suas diferentes regiões, como o caso de Portugal. E, portanto, você sempre que se esquecer, lembre-se das diferenças que existem em termos regionais, e o nosso país é tão pequeno. Portanto, veja lá, se você for para uma Espanha, a dimensão do país e as diferenças regionais que existem dentro do mercado espanhol e que se calhar estão tão próximas de nós e que muitas vezes a empresa esquece, não é? Portanto, e há efetivas diferenças regionais. Mas o que é que se calhar essa pessoa valoriza? Bem, tudo chega às capitais, às vezes até soube muito isso, não é? É tudo, na capital há tudo, vai para a capital, tudo. Isto até se ouve muito em Portugal, é tudo em Lisboa é que se faz tudo, vai tudo para Lisboa. E, portanto, eles são também muito sensíveis à eficiência em termos logísticos, porque dentro de uma grande cidade é muito mais fácil você montar um processo logístico que tenha esta eficiência incorporada, ou seja, rapidez de entrega, que os clientes valorizam, não é? Rapidez de entrega, portanto, e
nessas zonas a que tudo custa a mais chegar. Porquê? Porque as transportadoras não são tão eficientes, não se interessam por essas regiões, porque as suas rotas não são tão lucrativas. Você tem que ter tudo isto em atenção. Porquê? Porque essa eficiência logística pode ser o diferencial que você pode conseguir que outros concorrentes não têm. Portanto, e você tem que ter isto em consideração. Portanto, aqui é basicamente, só em resumo, termos estratégia para focar. Se você quer entrar num mercado muito densamente povoado, urbano, você tem que pensar como é que você se vai destacar da concorrência, porque vai haver mais concorrência. Portanto, a diferenciação aqui é chave para o sucesso. Se você focar nas áreas rurais, talvez a sua estratégia deva focar na otimização em termos de custos, porque você se calhar vai ter um processo mais exigente do ponto de vista até logístico, para fazer chegar o seu produto a essa zona rural, e ter também nesse processo logístico uma entrega altamente eficiente, porque pode ser isso que faz a diferença da sua oferta face a um concorrente. E, portanto, entrando aqui no quinto ponto que eu quero destacar, que é você ter estratégias de preço, definir estratégias de preço otimizadas em função da região para a qual você está a ir. Portanto, se você está a pensar em ir para diferentes mercados, abranger diferentes mercados, tem que fazer toda esta análise que aqui falámos, até este ponto, analisar o poder de compra, analisar as diferenças em termos de rendimento, as diferenças em termos regionais, as diferenças em termos de padrões de comportamento e de consumo. Portanto, tem que ter isto em consideração. E depois, mas você pode estar aí para dois mercados distintos. E, portanto, para além de ter isto em consideração, talvez possa fazer sentido você ter estratégias de preço diferentes por mercado, por segmentos de mercado. Portanto, você tem que ter em consideração que a oferta que você faz para um determinado mercado pode até ser o mesmo produto, mas ela pode ter que ser ajustada em termos de preço para ser bem sucedida noutro mercado. Naturalmente, quando você tem um comércio online, tem que ter este cuidado, porque aí, quando você tem um comércio online, o padrão preço está na sua oferta online e que pode ser comprada a partir de qualquer ponto do mundo. E você aí tem que ter, então, em consideração outro tipo de fatores. A tal, por exemplo, se você pode, se a sua loja, atenção que nas lojas virtuais também pode haver um escalonamento de mercados em que nós atuamos, pode haver este escalonamento, mesmo dentro de uma loja online você pode diferenciar em função dos mercados a que você está a atender, ok? Pode não ir para todo o mundo, mas se tem, aqui já tem que ter cuidado, porque a sua estratégia de preço vai estar nivelada pelo mercado online. Se você estiver no mercado local, até uma loja oferecer o seu produto, ou uma loja terceira, não tem que ser uma loja própria, quando eu digo aqui uma loja, ter o produto físico lá no mercado, o preço não pode ser diferente caso você tenha uma loja online, a não ser que você, por exemplo, queira promover que as pessoas comprem online, porque consegue gerir de forma mais eficiente estoques. Então o que é que você faz? Você põe um preço mais baixo na loja online. Para quê? Para levar as pessoas para a sua loja online. Percebe que tudo isto tem que estar alinhado em termos estratégicos. Ou seja, porque para si pode fazer sentido. Não, eu na minha loja online vou ter preços mais baixos. Porquê? Porque eu quero que as pessoas me comprem online. Porque isso permite-me ter uma melhor gestão de estoques. Permite-me ter quase zero estoques. Vejamos o caso da Zara, por exemplo. A estratégia da Zara, a estratégia de sucesso da Zara é muito baseada na sua eficiência em termos de entrega. Eles num 2 dias têm a peça em casa da pessoa. E, portanto, os preços são iguais. No caso da Zara, os preços são iguais, quer compre na loja, quer compre online. Mas nós vemos muitas lojas que têm
preços diferentes no online. Porquê? Porque querem levar as pessoas a comprar no online. E se a pessoa quiser comprar fisicamente, onde há um funcionário, numa loja, etc., está tudo certo, mas tem que pagar mais. Certo? Portanto, tudo isto tem que fazer parte da sua estratégia. Portanto, com isto concluo dizendo-lhe, no fundo, resumindo aquilo que passámos aqui em todo o episódio, que é muito cuidado na elaboração da sua estratégia de internacionalização, quer seja para entrar nos mercados, não tem internacionalização de todo, quer começar a entrar em mercados internacionais dentro da União Europeia, que foi hoje o foco, ou quer você já esteja em mercados internacionais e queira alargar para outros, ou mesmo alargar dentro do mercado onde você já está. Nós podemos ter estratégias de eu estou na França, mas eu ainda tenho muitas oportunidades e quero estender para outras regiões. Você tem que ter em atenção tudo isto que falámos. Já tenho forte presença na França e agora vou para a Alemanha, eu vou para a Bulgária, eu vou para a Itália, eu vou para a França já disse, para a Espanha, para qualquer mercado. Então, você tem que ter tudo isto aqui em consideração. E, portanto, você se tem este foco de expandir o seu negócio através do crescimento nos mercados internacionais, e que sim, é uma estratégia para empresas que estão num mercado tão pequeno como é o mercado português, é uma estratégia assim de grande valia e que você tem que olhar para, você tem que focar em todos estes pontos que nós falámos aqui ao longo do episódio. Portanto, reveja o episódio, se fizer sentido para si e quiser um acompanhamento mais personalizado e quiser ter acesso a como é que você prepara todos estes planos, temos o Projetos Competitivos com as inscrições abertas, veja aí o link que eu deixo na descrição, ou até se quiser uma consultoria personalizada, como nós fazemos para muitos clientes, cá estamos a entrar em contacto e estabeleceremos uma primeira reunião e vemos como podemos ajudá-lo. Portanto, muito obrigado por assistir aqui ao nosso programa, por estar aqui connosco no Pode Competir. Espero, obviamente, que todo este conteúdo seja útil. Se você se quiser aprofundar mais, você tem aí também o estudo que eu deixo. E ajude-me a mim também deixando um like, um comentário também, para que o YouTube entregue isto a mais pessoas. E não esqueça de subscrever o canal para continuar a ser alertado para quando eu lanço aqui um novo episódio do Pode Competir. Até breve e bons negócios!